Então vamos lá, sistema de unidades de medidas, medidas de comprimento. Nós tomamos como base a medida de comprimento porque são as mais, eu diria, são as mais usadas, né? Que são o quilômetro, o km, que é o quilômetro, o hectômetro, o hm, o decâmetro, DAM, o metro, o decímetro, que é o dm, o centímetro, que é o cm, e o milímetro, que é o mm. Uma coisa curiosa, quando eu começo a andar daqui para cá, olha, eu coloquei o número 1 aqui, como se eu estivesse falando 1 quilômetro. Quando eu começo a andar para cá, olha o que acontece, eu vou sempre multiplicando por 10. Ó. 1 quilômetro é 10 hectômetros. Multiplica por 10, aumenta mais um zero. 100 decâmetros, 1000 metros, 10.000 decímetros, 100.000 centímetros e 1 milhão de milímetros. Tá vendo? Se eu fizer o caminho ao contrário, tá? O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente dividindo por 10. Eu vou só fazendo a vírgula caminhar para o outro lado. Um exemplo. Coloquei aqui, ó, essa numeração e vou tomar o ponto central aqui, que é o metro aqui como ponto de partida. 1 metro equivale a quantos centímetros? A vírgula que está aqui, ó, ela vai pular para cá. Então 1 metro equivale a 1000 centímetros. Aliás, milímetros. Falei centímetros. Centímetro seria 100 centímetros. Ou equivale a 1000 milímetros. Vamos fazer de uma forma mais fácil. Quer ver? 1 metro equivale a 10 centímetros, que por sua vez equivale a 100 centímetros, que por sua vez equivale a 1000 milímetros. Ok? 1 metro é o mesmo que 10 decímetros, 100 centímetros e 1000 milímetros. Tá vendo? Em se tratando de metro para transformar em quilômetro, ó, 1 metro equivale a 0,1 decâmetro, a 0,01 hectômetro e a 0,001 quilômetro. Tá vendo? A transformação, quando vem do quilômetro para o metro, vai sempre aumentando um zero, ou seja, multiplicando por 10. E quando vai do milímetro para o quilômetro, vai sempre diminuindo um zero, ou seja, a vírgula vai sempre caminhando para frente aqui as casas, tá certo? Muito bacana, né? Por exemplo, se eu tirar esse 1 aqui, colocar o 0 aqui, e colocar esse 1 bem aqui, aqui no milímetro, olha, 1 milímetro equivale a 0,00001 quilômetro. Transformei milímetro em quilômetro. Então, quando você vai transformar quilômetro em milímetro, você vem de lá para cá multiplicando. E quando você vai transformar quilômetro, aliás, milímetro em quilômetro, você vai daqui para lá, simplesmente caminhando a vírgula. Caminhando a vírgula, tá? Nós já estudamos em aulas anteriores que a gente pode transformar esse número aqui numa notação científica, não é isso? Olha, se eu quiser deixar o número 1 inteiro aqui, eu vou multiplicar por 10 e vou contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele pulou 6 casas, então ficaria 1 vezes 10 a menos 6 quilômetros. Né? 1 milímetro é 1 vezes 10 a menos 6 quilômetros. Interessante. Bom, nesse momento aí, nessa parte da aula aí, essas unidades de comprimento se transformam em unidade de capacidade. Quando a gente mexe aqui, tira o metro e bota o litro, fica ml, hl, dal, l, dl, cl, ml, que são as unidades de capacidade. Aí depois pode também ser transformado em unidade de massa, que aí entra o quilo, sai o M entre o G, fica quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama, que seriam as unidades de massa, né? Tem também o que? As medidas de superfície. Quando é superfície, são essas mesmas medidas, só que se acrescenta aqui em cima o número 2, ó. Ela passa a ser toda ela o quê? Quadrada, quando é medida de superfície. E quando é medidas de volume, ele deixa de ser 2 e passa a ser 3. Quando eu coloco um 3 aqui em cima, passa a ser medidas de volume.
Então, essas medidas de comprimento, elas são padrão, tá? Vai mudar para capacidade, vai mudar para volume, vai mudar para massa, mexendo somente nessa letrinha M que tem aqui e também nos expoentes. Vocês têm que estar muito atentos para esse detalhe. Ela vai mexendo nos expoentes e vai mudando a sua forma de se trabalhar. Por exemplo, eu tenho 1 quilômetro. Se eu quiser transformar em 1 quilômetro quadrado, eu vou escrever km2, 1 quilômetro quadrado. Se eu quiser quilômetro cúbico, aí eu não tenho mais 1 quilômetro cúbico, porque não tem como calcular 1 quilômetro cúbico. Quilômetro cúbico já é volume, né? Então eu já não tenho mais 1 quilômetro cúbico, mas eu tenho 1 quilômetro cúbico só que em volume, tá certo? Metro, decímetro, centímetro, milímetro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Eu posso ter 1 quilômetro cúbico em volume. Aqui já é medida de volume, tá? Medida de volume. Muito bem. Eu vou mostrar agora uma tela para vocês, onde nessa próxima tela eu vou colocar um exemplo aqui de uma transformação. Vamos transformar um valor X em um outro Y. Vamos lá. Eu agora quero transformar esse número aqui, 2.578 milímetros, em decímetros cúbicos. Eu estou trabalhando com medida de volume, né? Então vamos lá. É necessário a gente conhecer isso, ó, que o quilômetro cúbico é 10 elevado a nona, que o hectômetro cúbico é 10 elevado a sexta, que o decâmetro cúbico é 10 elevado a terceira, que o metro cúbico é 1 elevado a terceira, que o decímetro cúbico é 10 elevado a menos 3. Observa que para cá começou a ficar negativo o expoente, ó. O centímetro cúbico é 10 elevado a menos 6 e o milímetro cúbico é 10 elevado a menos 9. No meu exemplo aqui, eu vou sair de milímetro e vou para decímetro, ou seja, eu vou sair de 10 elevado a menos 9, ó, e vou para 10 elevado a menos 3. Porque decímetro é 10 elevado a menos 3, está bem aqui, ó. Então o que aconteceu? Como eu tinha um 9 aqui e caiu para 3, essa potência aqui, 10 elevado a menos 9, ela perdeu 6 unidades, ó. Deixou de ser 9 e virou 3. Era menos 9 e passou a menos 3. Então ela perdeu 6 unidades, né? Daqui para cá. Quando ela perde essas 6 unidades, ela transforma esse número que é milímetro em decímetro. Transformou em decímetro. Ou seja, 2.578 milímetros equivale a 2.578 decímetros, quando esse 10 elevado a menos 3 é multiplicado a esse número. Muito interessante, né? Agora, como ela perdeu 6 unidades, olha o que eu vou fazer com a vírgula que está invisível aqui depois do 8. Vou fazer ela caminhar no sentido para a esquerda, 6 unidades. Foi o que ela fez aqui, ó. Saiu que estava invisível aqui e pulou 6 unidades. 2, 4, 6. Aí ela aparece aqui. Ou seja, esse número 0,002578 é o número que eu obtive da minha transformação de 2.578 milímetros cúbicos para decímetro cúbico. Ou seja, em decímetro eu tenho 0,002578 decímetros cúbicos. Não é tão difícil de fazer a transformação, né? Desde que você conheça essa tabelinha aqui, ó. Essa tabelinha aqui, ela é importante para você conhecer. Eu aconselho você copiar no seu caderno essa tabela aqui para fazer essas transformações. Vai te dar mais segurança você copiando aqui, porque você vai olhando aqui. Ah, professor, e com o passar do tempo é fácil da gente memorizar essa tabela? Nós vamos, na realidade, memorizar não essa tabela, mas a que fala das unidades de comprimento, né? As unidades de comprimento, que é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Essa é a base de tudo. Em cima dessa tabela das unidades de comprimento, a gente vai desenvolvendo as outras. Mas é importante você saber. Quando é cúbico, tá vendo? Ó, ele varia de 3 em 3 no expoente. 3, 6, 9. Aí menos 3, menos 6, menos 9. Por que é cúbico? Se ele fosse quadrado, ficaria 2, 4, 6. Menos 2, menos 4, menos 6. Não é isso? Mas como é cúbico, ele varia de 3 em 3. Tá? Um salto cúbico, ela pula 3 casas. Tá vendo? Eu fiz um salto só. Eu saí do milímetro, fui para o decímetro. Na realidade, eu fiz 2 saltos. Eu saí do milímetro para o centímetro, primeiro salto,
e do centímetro por decímetro segundo o salto. Como ele é cúbico, então ele pulou 6 casas. Cada casa que ele pulou foram 3 unidades. Deu para entender aí, né? Vamos aproveitar que vocês têm aí nessa aula aí alguns exercícios para responder e tem exercícios que vocês vão fazer essas transformações aqui, que eu apresentei essa aqui. É um pouco confuso? É, mas não é difícil. Dá para você com paciência desenvolver esses exercícios sozinho, sem a ajuda de ninguém. Aproveite, consulte o livro de vocês, que vocês têm aí, procurem lá no livro o assunto que fala em transformações, né? As medidas, unidades de medidas, né? O sistema de unidades de medidas que está lá no livro de vocês, que vai também dar mais subsídio para vocês trabalharem esse assunto. Por hoje é só.